Olá, eu sou a Sam e hoje a gente vai conversar sobre essa trilogia aqui. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro, e para terminar o clima de Halloween no final de semana, eu resolvi ler mais uma historinha de terror. E tava procurando por aqui o que fazer, mas acabou que eu escolhi uma trilogia que fazia muito tempo que eu tava com vontade de ler, eu já tinha os livros aqui há algum tempo e falava assim, no Halloween eu leio, no Halloween eu leio e nunca pegava, pois peguei. Aqui está. É um jovem adulto. Na verdade, os personagens têm aqui em torno de 12, 13 anos. Então é bem adolescente, mas surpreendentemente bom. Não que leitura adolescente seja ruim, mas eu já sou mais velha. É difícil eu ler um livro cujos protagonistas sejam adolescentes e eu gostar hoje em dia, achar, nossa, que livro bom. Mas esses livros aqui são. Então, a trilogia se chama Cassidy Blake, e Cassidy Blake é o nome da protagonista, né? Que ela tem 12 ou 13 anos. O primeiro livro se chama A Cidade dos Fantasmas. Eu acho muito fofa essa capa. O segundo, e se passa em Edimburgo, na Escócia. O segundo livro se chama Túnel de Ossos e se passa nas catacumbas de Paris, naqueles lugares, naquela cidade subterrânea onde tem muitos ossos e tal, né? Muitos ossos, de milhões de ossos. E o último livro é A Ponte das Almas, que se passa em Nova Orleans, nos Estados Unidos, né? Que é uma cidade que tem tudo a ver com morte e tal. O que acontece? A Cassidy, ela é... Eu não vou ficar mostrando os livros aqui porque são 3, né? Mas eu vou falar de cada livro separadamente. A Cassidy é uma menina de 12 ou 13 anos e ela sofreu um acidente. E depois que ela sofreu esse acidente, ela tava indo, acho que de bicicleta para casa e foi passar em uma ponte, alguma coisa assim, e veio um caminhão. Eu não me lembro se o caminhão bateu nela ou se ela foi desviar do caminhão. Eu sei que ela caiu no rio. E por alguns segundos ela morreu. Mas alguém atirou do rio e ela conseguiu voltar. E esse alguém era um garoto chamado Jacob, de 15 anos. Só que o Jacob é um fantasma. Ele já, né, partiu dessa para melhor. Já tem um tempinho. E ela foi parar no hospital e tal, ficou um tempo internada, mas depois, com esse acidente, com essa experiência de quase morte, ela adquiriu essa habilidade de ver fantasmas e de atravessar o véu, né, para o outro lado. Só que ela nunca entendeu muito bem o que ela tinha que fazer, né? Ela só, ok, agora eu vejo fantasma, paciência, fazer o quê? Mas ela evitava, não gostava de ficar muito por perto, então era isso, e ela levava a vida dela. O Jacob tornou-se o melhor amigo da Cassidy. E aí ele ficou acompanhando ela pra todo lado. Então, tipo, ela tá na casa dela, ele tá junto, enfim, ele praticamente mora com ela. E eles são melhores amigos. Ela conversa com ele o tempo todo. Não, ela tem 12 anos. Ela conversa com ele o tempo todo. Às vezes os pais dela perguntam, você tá falando com quem? Ah, é com o Jacob. Na cabeça deles, eu acho que eles pensam que é um amigo imaginário. Com 12 anos, né, já é um pouco tardio para ter amigos imaginários, mas é o que eles pensam. A mãe da Cassidy, ela acredita em fantasmas, mas a gente não tem certeza se ela acredita no que a filha diz ou não. Já o pai dela é um cético completo, mas ele é historiador, então ele gosta de história. E juntos, o que eles fizeram? Os pais da Cassidy são escritores, e eles escrevem uma série chamada Os Espectores, né, que é uma série sobre pessoas que veem fantasmas, é uma série de livros. E a série ficou tão famosa que eles foram convidados a fazer um programa pra TV. Então, a cada episódio, eles aceitaram, obviamente, e a cada episódio, então, eles vão viajar para um lugar assombrado pelo mundo. E foi assim que a Cassidy passou a viajar com eles, ela e o gato deles. Eles têm um gato chamado Ceifador. Eu amo gatos, eu tenho 3, mas eu não colocaria o nome do meu gato de Ceifador, eu acho muito triste. Enfim, eles têm esse gato que é fofo, preguiçoso, lindo. E aí, então, o primeiro episódio do programa dos pais da Cassidy vai se passar em Edimburgo, na Escócia, porque eles vão visitar um castelo lá que é mal assombrado. Na verdade, vários lugares, mas principalmente esse castelo.
E aí, neste livro aqui, ela vai enfrentar um fantasma muito poderoso chamado Rapina Rubra. É só isso que eu vou dizer. Ela passa a conhecer várias lendas a respeito do lugar, né? Tanto pela pesquisa dos pais, quanto pela pesquisa própria dela. E ela vem a conhecer uma menina com quem ela faz amizade, se chama Lara. E a Lara depois torna esse personagem meio que fixa nos outros dois livros também. Então, o que acontece? A partir desse encontro com a Lara, a Cassidy vai saber qual é o propósito dela, né? Agora que ela tem essa habilidade de ver fantasmas, não é só uma coisa que tipo, ah, tá, tudo bem, eu vejo daí. Não, ela tem um propósito com isso e ela vai saber o que é, ela vai entender o que é. Então, elas têm, né, ela e o Jacob têm essa missão de enfrentar a Rapina Rubra. No segundo livro, aqui no Túnel de Ossos, cada livro, eles veem muitos fantasmas, né? Eles ajudam alguns fantasmas, mas cada livro tem o seu vilão, né? Em cada livro, eles vão enfrentar um espírito muito poderoso por algum motivo, um espírito específico. Aqui no Túnel de Ossos, é um outro espírito que ela precisa enfrentar por outro motivo, e aqui se passa então em Paris. Como eu já disse, nas catacumbas de Paris, aquelas corredores, labirintos, quilômetros, né, que são construídos por ossos, né, que tem ossos em tudo quanto é canto, as paredes são de ossos. Então é nesse lugar que ela vai andar, e é também nesse lugar, nas catacumbas, que os pais dela vão filmar o episódio seguinte do programa deles, né? Especialmente nesse lugar. Tem outros, mas esse é o principal. Então, ela vai passar muito tempo nas catacumbas em Paris. E no segundo livro, Ponte das Almas, então, é o terceiro episódio do programa dos pais dela. E eles vão para Nova Orleans, que é um país muito conhecido, né? Pelo seu misticismo, pelo seu esoterismo, pelos seus fantasmas e cemitérios e enterros, que são verdadeiros shows, né? Desfiles à parte. E é lá, então, que eles vão fazer também o terceiro episódio. E aqui, igualmente, a Cassidy tem um outro espírito que ela deve enfrentar por outro motivo. O que eu tenho a dizer sobre esses livros? São muito, muito bons. Eu li muito rápido, muito rápido. São livros fininhos, então dá pra ler, eu consegui ler num dia. Não os três, obviamente, mas assim, cada livro eu li em um dia. E eles têm cerca de 250 páginas, mais ou menos. E a história é muito legal, então flui, é rápida, e como é para adolescente, então não é uma linguagem muito, né, difícil, então a leitura é super rápida e os capítulos são curtinhos também. Eu recomendo para todos os adolescentes, eu acho que criança, a partir dos 10 anos já pode ler, porque não tem nada que acontece aqui nesses livros que fala assim, não, uma criança não pode ler. A não ser, claro, o assunto de fantasmas, né? Se você não quer que o seu filho ou a sua filha de 10 anos tenha contato com esse tipo de assunto, então eles não vão ler. Mas, assim, não tem nada que uma criança... É tipo Harry Potter, sabe? Inclusive, esqueci de dizer, Cassidy é fã de Harry Potter. Ela adora, ela é uma Potterhead. Ela ama Harry Potter. E é óbvio que a casa dela é Grifinória. E em várias vezes, durante as histórias, ela sempre faz referências a Harry Potter. E o Jacob gosta muito de quadrinhos de super-heróis. Então, eles sempre fazem, né, essas referências. É tipo Harry Potter, sabe? Não tem nada aqui de impróprio para crianças. Então, as crianças podem ler, né? Os personagens têm 12 anos, mas crianças mais novas também podem ler sem problema nenhum. Recomendo muito. Não é uma leitura cansativa, não é uma leitura chata, é muito empolgante. É muito gostoso de ler sobre a aventura deles, né? Dessas crianças, embora o Jacob seja o fantasma, mas é o fantasma de uma criança, né? Os pais da Cassidy são bem legais. O ceifador é um fofo. A Lara também torna-se uma grande amiga dela, mas o Jacob é o melhor amigo dela e ele tem umas tiradas. Ele é muito fofo e muito engraçado, muito inteligente. Ele tem umas tiradas muito nerds, assim. A história é muito legal, as histórias são muito legais. Então, para esse final de clima de Halloween, eu quis trazer, para fechar esse assunto, então, mais uma resenha sobre livros de terror. E esse aqui ganhou meu coração.
Então, podem ler à vontade, podem dar de presente para os filhos de vocês de Natal, seja lá do que for. A autora, eu não falei, né? Victoria Schwab. Enfim, acho que era isso. De novo, recomendo demais a trilogia Cassidy Blake, que é o nome dela, né? Da protagonista dos livros. Se alguém já leu e quiser discutir sobre os livros, deixa aí nos comentários. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode deixar também. Se alguém tiver outras recomendações de livros de terror, também pode deixar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!